aconteceu... Ele e o irmão dele, ele tem menos aparição, o irmão dele tem mais aparição pública. É. O Abraham é o cara mais odiado do Brasil. Do Brasil. Ele é odiado pelos petistas e odiado pelos bolsonaristas. A questão é que cada pessoa tem seu horizonte de visão, seu horizonte de visão histórica. Cada vez mais pessoas... Por exemplo, quando ele escreveu esse livro na primeira edição, tinha Bolsonaro cadela do PT. Sei lá, em 2019, 2020. Isso é um absurdo, uma heresia, não é isso? A maioria das pessoas não estavam prontas para aceitar isso. Mais ou menos gente, depois da eleição de Lula, considera que o governo de Bolsonaro foi um governo de cadela do PT. E depois do 8 de janeiro, mais ou menos gente. E depois de Bolsonaro receber 17 milhões e devolver. De apoio e depois disso aqui lá. E vai acontecendo. E depois do 7 de setembro. E depois dele chegar. Aí cada camada, o cara vai se desmoralizando. E depois dele apoiar a pandemia, a favor de vacina. E depois, cada etapa, mais pessoas vão dizer, porra, que merda que Renatão, fiz, não. o rio corre pro mar. O rio corre pro mar. Eu acho que mais e mais as pessoas vão acordando. Isso aqui você tá transmitindo a palavra, cara. Então mais e mais pessoas vão tirando, né, com a lama do lago de Siloé, deixando de ser cego. E o cara que não for acordar? O João, é o famigerado João 8,32. O João 8,33 fala que você tem que permanecer na verdade. Não basta você falar, eu vi a verdade. E o João 8,44 fala o seguinte: você tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo. Então, pro filho do diabo, eu não tô falando. Eu não quero falar pro cara que é ruim. É um cara ruim. O que a gente tá falando é pro cara que... Remanescentes. Exatamente, cara. Mas, é o cara assim, que vai você... conseguir abrir o coração, como dizia Santo Agostinho. Quando você vai receber a palavra, você abre como se fosse uma sacola. Quando você vai comprar coisa, você não deixa a sacola fechada, você abre ela. Você abre a sacola. Então, o que a gente está fazendo é mostrando para as pessoas. O que aconteceu conosco foi um linchamento. Claro que foi muito longe do que aconteceu com Jesus. Foi muito distante daquilo. Mas é um sofrimento de lapidação. A gente foi lapidado. Como você está enterrado no chão, o pessoal joga pedra em você. E as pessoas não deixam você falar. Moralmente, fisicamente tentaram. Eles quiseram, mas não deixaram. Então, mas é uma sensação Sim. física, cara. Quando você tem milhões de pessoas falando, você é um ingrato. Sabe o que é essa ingratidão? Você é um traidor, não é ingrato. Você que diz, é não. traidor. É traidor a Aí palavra, fala assim, não é por isso, que não? traidor? Por quê? Porque a gente não aceitou o que o Bolsonaro estava fazendo. Aí o Bolsonaro vira e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, cara, ele tem um vídeo falando isso. Os irmãos Weintraub, eles são trabalhadores, tem um vídeo, com a Leda Nagli, eu acho. Os irmãos Weintraub são trabalhadores, profissionais, honestos, e estavam cuidando da vida deles. Mas decidiram voltar pro Brasil, aí não dá, cara. Aí não dá. Ele não queria que a gente voltasse pro Brasil. Mas, bicho, você tinha toda a condição. Você tinha toda a condição, não apenas de sua titulação acadêmica e tal, mas as ocorrências criminais, condenação criminal, de ter asilo político em qualquer país do mundo que você quisesse. Aí se eu não uma situação dessa, ia voltar para o Brasil, Eu não ia voltar pro Brasil, não. Eu queria entender também. Vou dizer pra você. Me fala como é que voltou, você... ficou de boa lá, não é isso? E eu digo mais os o quê? meninos falando não, inglês é o na meu irmão escola. é o seguinte, O quê? o meu irmão... Você ia voltar numa situação Eu dessa? estaria de boa os caras também. ameaçando de matar você, o governo que ganhou foi Onde é que você inimigo morava? aqui, Em ó. Washington, pô. Em Washington, mas Então, o meu irmão é o seguinte... Mas parcialmente... A filhinha mais nova... O que Jair falou tem A uma certa filhinha razão. mais nova. O senhor não foi parar em CPI a porra toda, que você não tava aqui, concorda comigo ou não? Não, mas o lance do Jair Sim. é o seguinte, ele não queria que a gente voltasse porque ele detectou na gente uma possibilidade de divisão do voto dele. Da base, com certeza. Base. Ele falou, ele virou pro filho dele, no programa ali, cara, é o filho dele. Estamos aqui com o presidente, pô, não sei o que. Ele fala, não, cala a boca aí, moleque. Quantos Ele votos diz você isso? teve? Fala, cala a boca aí, moleque. Pro Eduardo. Cala a boca aí, moleque. Quantos votos você tem? A primeira coisa que ele fala. É um programa do... Pode procurar no YouTube. Tipo, a live que ele fazia de quinta-feira? Isso, não. É um programa do Eduardo num canal dele lá. Aí ele Tá levou no o pai canal do dele. Eduardo. Ele levou o pai dele lá. Aí a primeira pergunta... Você é humilhado? Ele falou Você assim, é humilhado. estamos aqui com o presidente e tal. Aí o Bolsonaro... Cala a boca aí, moleque. Peraí. Quantos votos você teve? A primeira coisa, pra escorraçar. Eu tive 1.800.000. Não. Você teve um voto, que é o teu. O resto é tudo meu. E ele sempre trata desse jeito. Caralho, o filho dele... Cara, as coisas estão escancaradas para as pessoas verem. Quando o Bolsonaro foi agora, essa semana passada, aqui na Paulista, e falou ali, ó, Do negócio do caminhão, né? Do caminhão, você tava apoiando ele. O negócio do caminhão. Eu tava lá no caminhão, você acredita? O que ele falou? Ele falou, sabota aí. Puxa o fio da tomada. Manda baixar e a polícia vai lá, tira da tomada, a porra toda. Ele se mostrou ali. Quem é o verdadeiro Bolsonaro? Então ele falou assim, não, eu não Mas falo porque mal do Marçal Arthur. tinha subido no outro Ele trio, não é falou- isso? Não, Não era o subiu, Marçal, não. O Marçal nem tava nessa Era hora. quem? Ele mandou calar a boca Tava a de quem? gente lá no Era canal uma galera que apoia o Fio Bolsonaro. Diário. O quê? O pessoal do Fio Diário tava fazendo Não sei o que é caminhão. Fio Diário. Fio Diário é um canal que Mas não tem candidato de porra nenhuma, eu só queria Não, se eles um cara que... estavam lá pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes.
E aí tinha um monte de gente lá. Tinha na hora que eu tava, a Drilis, tinha a Carla Zambelli, tinha o... O nome do programa é Fio Terra. O nome do programa deles é Fio Terra. Tu não gosta Aí do ele falou Fio assim, cara, eu gosto de você, cara. Eu gosto de você, bicho. Em relação a esse negócio de impeachment de Alexandre de Moraes, eu acredito que isso aí não vai pra lugar nenhum. Isso é um movimento totalmente vazio. Não, você vê, o Elon Musk, o Bolsonaro é o Midas ao contrário, né? Ele vai encostando, tu vai melando. É o merda. O Elon Musk, cara, foi o último. Não, você olha, o Trump não fala mais dele. Trump não fala mais dele. Meu irmão disse do processo ali dos Estados Unidos e tal. Eu trabalhei com o FBI. O FBI, eu mandava as paradas pra eles, eles falavam, não, você tem que me mandar um negócio mastigado. Eu falei, pô, bicho, eu não sou polícia. Eu tinha lá Bill of Landing, entendeu? Cocaína chegando na Europa, narco submarino. Eu falei, porra, isso tinha narco submarino, bicho. Não, tem narco direto, pegou na Espanha, vindo da Colômbia, porra. Não, vindo do Brasil. E aí do Brasil? Do Brasil. Pra onde? Na Galícia. Chegou Não, a maioria eu já vi submarino, tudo 3 bem. submarinos na Galícia, Sai todos muito da Colômbia. Só porra, que aí, metade da distância, não, mas porra, quando chegou... Sim. Não, mas peraí, quando chegou tinha coisa de brasileiro lá dentro. Então, hoje, o Brasil, ele é o polo de cocaína do mundo. Para com isso. Não, mas tem um cara na tripulação brasileira sair do Brasil, é totalmente diferente. Não, tinha equipamento de coisa de brasileiro ali. Porque a cocaína hoje, ela é beneficiada aqui. Não havia essa tecnologia, tá? Não havia. Antes eles precisavam mandar, por exemplo, a Colômbia. Então, eles mandavam São Paulo, La Paz e Colômbia. Aí eles beneficiavam, fazia ali cocaína líquida para mandar via, como se fosse reduzir o volume. Vinho. Eles mandam em container. O Porto de Santos não são 120 toneladas, a estimativa, tá? Estimativa de quem? Da própria organização. Cara, eu recebia reportes, tá? Então, de vários órgãos internacionais. Policiais e tal. Então, você tem estimativa pela chegada. O Porto de Antuérpia tem uma estimativa de 120 toneladas por ano que chegam em Antuérpia. Só em Antuérpia, na entrada. Entrada, porque eles não produzem, eles recebem. Eles podem exportar, como é o nome que porra que eles fazem lá? Como é? Não, aí entrando por lá vai pra dentro da Europa. Sim. Assim como chega para Portugal, aí junta a 'Ndrangheta, que é a principal máfia italiana hoje, a mais rica. Aí você tem Cosa Nostra, Camorra, só que você tem a máfia albanesa em Portugal. E aí eles levam, já tem PCC lá, já tem os membros lá. Então, a parte de cocaína, o Brasil sempre está envolvido, agora com o lance do PCC. Não tem uma operação de cocaína de colombiano puro hoje em dia, venezuelano, nada. Não tem. O colombiano, ele tem uma operação de cocaína... Mas para os Estados Unidos, não para a Europa, entendi. Isso. O venezuelano e o colombiano, eles não se associam ao brasileiro para vender o mercado que é mais próximo deles. E o Brasil pegou o que sobrou, né? O Brasil não pegou o que sobrou. Ele pega a África, a Ásia e a Europa. Que tem mais população que os Estados Unidos, muito, né? Cara. É o seguinte, um quilo de pasta base de cocaína na Bolívia... Escama, que eles chamam, né? Uma escama, né? Você chama do que quiser. Essa escama geralmente é 1,2 kg, 1,3 kg, não é isso? O tijolinho, sim. $1.000. $1.000. Aí desse tijolinho... Lá, você tá falando $1.000 lá, Não, $1.000 aqui, já entrando aqui, cara. Sim. Entrando ali na divisão São Paulo, sim. Mato Grosso... É 1.000, cara, um tijolinho dele. O custo do crime é 1.000. Quando mostra esses caras aí, demos um prejuízo gigantesco ao crime organizado. Pegamos aqui, sei lá, 100 milhões, 100 milhões de euros. Não, 100 milhões de euros se chegar na Europa. Aqui vai dar 10 conto, cara, pra eles. Ó, aquilo que eu falei, é dinheiro de troco. Isso é custo de operação. Se é 1/10 na operação, você pode perder 5 vezes e ainda tá no lucro. Eu não te contei da Venezuela que eles tocavam fogo no avião 747, porque o lucro é boçal. Então eles não têm problema. E não é um 747 novinho, vai ser um 47 fudido seja, cara, fim de carreira, né? Você não gostaria de ter um 747? Sim, mas tem que ver a condição desse 747. Deve ser o 747 mais fudido que você já viu. Todo fudido, todo caindo aos pedaços. Eles têm o armamento, a parte de equipamento deles é muito... Eles têm ponto .50, eles têm Hammer blindada. Tudo que precisar, os caras vão arranjar, é recurso limitado. O narco submarino é tailor-made, cara. É feito sob medida. Você quer o quê? Transatlântico? É só pra costa? Quantas pessoas? Mas não vai uma porra dessa funda, é perigoso pra caralho, né? Cara, sim, isso é custo. É igual mula. Eles mandam mula também, não é muito. Porque não é o grosso, você tem o varejo atacado. Mas existe esse pipeline. Então, quando faz tráfico de pessoas, fala assim, já que você vai varar a fronteira, engole essas salsichas aqui de cocaína. Que você vai pagar a sua passagem. Ou não, então você morre. Ou então você morre. Eles te dão um pouco de xilocaína ou cocaína, o cara fica engolindo lá com azeite. O Éder, lá do Felas, ele atravessou com coiote. Ele tem várias histórias, miseráveis disso já, viu? Lá. Né? Não façam. O pessoal sofre pra caramba e às vezes não conta. Então, eu tava na OEA. Não, ele fala que não foi comido, que não era mulher. A mulher tinha lá, a galera comeu. E às vezes não conta. Então, a minha... Meu Deus.
Meu Deus. Pô, os vagabundos estão com você num porão lá, você vai dar queixa a quem? Se você tá entrando ilegal na onda, você vai dar queixa a quem? Não tem como, né? E rapaz, os caras não me comeram quando era mulher, que a mulher lá deu todo mundo. Ela que não desce, não é isso? Mas aí passava a mulher, a Por quê? mulher ia sozinha? Tinha mulher que ia sozinha que o marido ia dava pra galera. Você ia dar testa? Catavam só mulher? Você ia dar testa nos caras? Meu Ia Deus. comer, acabou. Ou não? Mas elas faziam. O quê? As mulheres davam no meio do caminho? Tem. Porra, pesquise lá no Os Felas. Tem vários episódios contando isso, pô. Que os caras deixavam a galera no porão, não sei quanto tempo pra atravessar. Tem a travessia de rio que você ficava no porão do navio, que é demorado. Tem lugares que o cara tem que esperar a hora certa pra atravessar, que já é combinado com o cara que tá recebendo propina. Tráfico de pessoas, cara, é horroroso. O Meu. Caicai Ou acabou. vai pra você ser prostituto, ou Ou vai fonte ser de órgão, escravo. Ou órgão, ou os três. Assim, é horrível, cara. Não faça. Às vezes a pessoa nem quer usar droga, empurra a droga na pessoa. Tipo, uns 15 dias pra deixar ela drogada. Aí diz, agora a gente pode conversar. Você vai trabalhar pra mim agora, né? Eu cheguei a fazer um vídeo falando assim, ó, o Brasil, 40 mil crianças por ano desaparecem. 40 mil crianças. Não, na China- Ninguém falou nada. na ninguém China falou é coisa nada. absurda, é coisa aí tipo de 1 depois, milhão. quando deu o filme lá do Mel Gibson, aí começaram, não, por quê? 40 mil crianças, é igual o que eu tava te contando Ilha lá. do Marajó, né? É igual do Príncipe, não, no Brasil inteiro. O Príncipe apareceu lá, não, porque a candidatura independente, porra, ninguém e nem fala, É isso. cara. do Mas esforço. é isso. Qual prazo o senhor acha que essa candidatura independente seria seguinte. viável? Seria 10, 20, 30 anos? Não, questão de 1 ano ou 2, cara. Eu não quero pra 10, 20 anos. O Olavo, O senhor o quer Olavo falava. só... Tá transitado e julgado a negativa. Cala a boca, negativo. Aí você vai pro Tribunal Internacional, é isso? Você teve a negativa, vai pro tribunal, não sou eu. Não sou Primeiro eu, grau ou tem transitado e julgado? tem advogado Sim. que tá fazendo. O advogado Mas do muito Farol bom. da Liberdade, né? O advogado do Farol Quem da tá fazendo Liberdade. lá é o Farol da Liberdade. É. Sim. Farol da Liberdade, assim, quem quiser inclusive ver, é só escrever Farol da Liberdade. A gente tem. Tá no YouTube, eu fui lá. Tá no YouTube. Aí você foi convidado lá. fui Vocês lá. entraram com essa ação quando? A ação entrou já faz uns 2 meses. Aqui no Brasil. Então vou te explicar o que acontece. Artigo 23, direito fundamental. Tá lá. Aí fala o seguinte, a Constituição diz que você tem que estar filiado a um partido político para ser candidato. Ela não fala filiado ao partido que você está. Você tem que ser filiado a algum partido político. Então já te dá margem a isso. Aí, em tempos recentes, teve um julgamento da questão do depositário infiel. Você sabe o que é depositário infiel? Se eu deixar um bem com calção você, de aluguel. eu te deixo lá um calção de aluguel. E você bom? gasta o calção E aí de aluguel, você vai isso é lá, crime. Isso era crime. E você era preso. Hoje, o único jeito civil de você ser preso é não pagar pensão alimentícia pro teu filho. É o único único jeito. jeito. Acabou. Fora isso, acabou. Por que acabou? Tá na Constituição. Inclusive, depositário como é que infiel chama? tem prisão. Tá lá no artigo 5º. É cláusula pétrea. Artigo 5º falando prisão civil, salvo depositário infiel. Aí veio uma jurisprudência do Gilmar Mendes falando assim, ó, tendo em vista que os valor tratados internacionais, Constitui direito fundamental. direito fundamental, logo o depositário infiel, ele não pode mais ser preso, apesar de continuar constando da Constituição. E esses acordos internacionais, eles têm aquela questão do juízo, Valor constitucional. convencionalidade, valor supralegal. Logo, a gente deixou de considerar a prisão por direito analogia. fundamental. Então, cara, a mesma coisa para Isso aqui que a reduz gente ou aumenta o custo do aluguel? Isso reduz ou aumenta o custo de fazer negócio nesse país? Isso é uma questão, cara. Absurdo, né? Você acaba Absurdo. punindo o honesto. O Brasil, reconhecimento de firma nos Estados Unidos não tem. Não tem reconhecer Você firma. que o quê? minta a assinatura, você Eu tá que fudido, sou, não você é tá isso? fudido. Então, aqui no Brasil, o honesto tem que provar que é honesto. E o bandido, ele vai falsificar e vão reconhecer do mesmo jeito. Ele consegue aquele holograma. Não, tá? rapaz, o que mais tem é cartório. Cartório é desmoralização nesse país, bicho. Enfim, aqui no Brasil, É pra honesto. dar Exato. taxa, né? Aqui no Brasil, o honesto tem que provar que é honesto. E o bandido, ele vai continuar fraudando do mesmo jeito, na mesma liberdade. E os Estados E Unidos. se for pego, a pena é pequena. Que a Não dá probabilidade é nada, pequena e não dá nada. Dá nada. Então, assim, eu não vou balizar o sistema pela doença, cara. Eu tenho que balizar. Você tem que fazer a correção. O Brasil hoje, ele está esfarelando sensivelmente. A gente fala, por que vocês querem ficar aqui? Eu já falei para você que eu presto atenção no que você fala. Por que você Aí quer ficar aqui? Você tem que ter um lugar para ficar. Quando você foi ter tua filha, você não foi no meio do mar do Caribe e teve a filha lá, você mesmo tirou tua filha. Você levou para um hospital, eu imagino que seja bom. Sim. O que acontece? Aí você fala assim, ó, você falou isso várias vezes. Eu sempre presto atenção quando você fala da Bíblia, que você fala com propriedade, você leu. E não é que você ouviu, porque falar dos gibeonitas, aqueles sermões batido,
pasteurizado, todo mundo faz. É pegar a parte que ninguém lê. Então você fala, a história de Jesus começa com uma adoção, termina com uma adoção. Ninguém fala isso. E outra coisa você fala, Jesus fugiu com a família. Não foi a família, foi José. O anjo chegou a José e falou assim, vaza, vaza. E aí ele foi para onde? Pro Egito. Ele saiu de Nazaré e foi pro Egito. E depois? Esperou Herodes morrer. E depois? Depois que Herodes morreu, tava na hora de voltar, né? Tá, então ele voltou. Você tem que ter um lugar para você voltar. Ele voltou para Nazaré. Quando ele voltou para Nazaré, ainda chegou o anjo e falou assim: putz, o sucessor do Herodes, agora ele quer te matar. Então vai para Cafarnaum. Eu não me lembro. Deve ser Cafarnaum. E depois você espera, depois você volta. Mas você tem que ter um lugar para voltar. Você tem que ter a tua casa, cara. Eu tenho cidadania europeia. Fala assim: você não poderia. Mesmo se você não tivesse cidadania nenhuma, você tem documentação eu poderia de sobra exilado, pra sim. exilar em qualquer lugar do mundo que você quisesse. Vocês dois podem escolher qualquer país. Eu que tô lascado ainda, né?